Olá, começa agora mais um Conexão em Negócios, o programa da Santa Cecília TV que quer conectar as pessoas por meio de grandes histórias de empresários que se sentam aqui ao meu lado e conversam sobre seus segmentos profissionais, sobre sua carreira e são exemplos a serem seguidos. Hoje a gente vai abordar alguns temas bem importantes. Um deles é a prevenção de doenças, a importância de se vacinar em qualquer idade, com a Yara Santana, que é médica, cardiologista e sócia das clínicas Total Core e Previna. E quem está ao meu lado é o Fernando Melo, que vai falar sobre investimentos. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado você pelo convite, Patrícia. A Aquavero, né? Ela não é daqui da região, mas você é responsável pela parte do litoral paulista. Como é que funciona isso? Bom, a Aquavero Investimentos, ela é um escritório do Banco BTG Pactual. Hoje, na verdade, o banco é nosso sócio, né? Ele tem metade da nossa estrutura societária. E é uma empresa que nasceu, sim, em São Paulo. A matriz dela funciona em São Paulo. Hoje a gente está localizado ali na Faria Lima, o coração financeiro do Brasil. E essa história ela vem de 10 anos atrás. E aí, no ano passado, eu recebi o convite para assumir aqui o escritório em Santos e aí expandir, né, essa prática de bons investimentos, trazendo informação e educação financeira para todo o litoral. E você está há quanto tempo na empresa? Hoje na empresa, desde que a gente inaugurou o escritório de Santos, né, desde o ano passado, faz mais ou menos um ano. A Aquavero hoje ela tem 10 anos de existência, né? Ela começou lá atrás, em 2012. Na época, a assessoria de investimentos, Patrícia, ela funcionava muito somente na parte de bolsa de investimentos. Então, aqueles produtos mais conservadores, de renda fixa, eles ficavam ainda a cargo dos bancos tradicionais, né? E o mercado ele foi evoluindo. A Aqua ela veio evoluindo junto com o mercado, então foi agregando novas áreas, agregando mais profissionais qualificados ali para que a gente pudesse atender. Hoje a Aqua ela tem cerca de 23 filiais, hoje nós somos o escritório com maior presença nacional, né? Hoje o número 1 dentro da estrutura do Banco BTG e a gente consegue, desde dessa expansão que a gente foi realizando ao longo do tempo, a gente conseguiu áreas vitais para que a gente pudesse atender tanto a pessoa física quanto a jurídica. Então, a gente tem o braço Avincorp, que é o nosso braço corporativo, a gente tem uma Asset, que é onde a gente monta, né, os fundos que vão para o mercado em todas as plataformas, e a gente tem a Avin Capital, que cuida ali de fusões e aquisições, entre outros. E, claro, o nosso DNA principal, que é sempre os investimentos. Agora eu quero saber, vocês têm atendido aí uma clientela, né, que é mais jurídica ou pessoa física? Não, hoje a gente tem a grande parte dos nossos clientes ainda na pessoa física. É uma modalidade nova você ter uma assessoria de investimentos que cuida da sua empresa, né? Antigamente, somente os bancos cuidavam das contas de empresa, então hoje a gente consegue, através da estrutura que a gente tem dentro do banco, de atender as empresas da mesma forma que elas são atendidas pelos bancos. A nossa única diferença que a gente costuma falar, a gente consegue fazer melhor, é porque a nossa estrutura é 100% digital. Então, a gente não tem custos para que essa pessoa transacione dentro. Então, a gente consegue entregar nessa assessoria um produto final com valor agregado e com custo muito menor do que o banco tradicional acaba cobrando. Ferramenta que é possível, né? É muito mais viável, aproxima as pessoas que a internet. E sai tudo mais barato, né? É mais fácil até. E como é que você enxerga a questão das pessoas investirem hoje, né? Terem essa preocupação de se prepararem para o futuro? Hoje o nosso grande desafio é a conscientização. Eu digo isso porque só na cidade de Santos a gente fez um estudo recente e apontou dentro do Banco Central que dentro dos 5 principais bancos existem 6,5 bilhões de reais somente em poupança, que é um dinheiro que ele está mal remunerado, ele perde para a inflação, né? E com um ajuste simples, com um ajuste básico, você trocando a sua poupança por um CDB bancário, você já consegue agregar ali 40%, 50% a mais de rentabilidade e está sempre superando a inflação. Então, hoje, eu costumo dizer que os nossos concorrentes são os grandes bancos, porque
porque nossa estrutura bancária é robusta e completa. Então, hoje, eu tenho que lutar contra o gerente do banco e tal. Bom, aí falando um pouco da minha carreira, eu fui gerente de banco, tenho 16 anos de mercado, e eu não posso culpar o profissional que está lá no banco, até porque ele é engessado, ele não tem uma liberdade para quando vai atender esse cliente, poder oferecer para ele aquela necessidade específica, né? Ele tem produtos que estão na prateleira lá. Então, a minha decisão de mudança, de sair do mercado bancário para empreender junto com a Aquavero foi justamente esse. Eu ter a liberdade de poder atender a necessidade do meu cliente de forma específica. Eu costumo falar tailor-made, feito sob medida para cada necessidade apresentada ali. Quantos clientes que vocês têm em São Paulo, no escritório de lá, na Faria Lima, e como é que está aqui em Santos, em apenas um ano aí de chegada? Vamos lá. Hoje a Aquavero tem 5 bilhões sob custódia, 5 bilhões de reais. São mais de 10 mil clientes no Brasil todo. E aqui em Santos a gente já atingiu a marca, com menos de um ano, de 250 milhões sob gestão e mais de 400 clientes atendidos. É muita gente. Bastante. Por conta do know-how que vocês adquiriram ao longo desses 10 anos também, né? Ah, claro, sim. A gente tem uma estrutura, a gente costuma falar que é um hub financeiro, para que a gente possa atender o cliente em todas as frentes que ele necessita. Então, seja uma família querendo cuidar do patrimônio, seja uma empresa, né, com necessidades de crédito ou até mesmo de investimento do próprio caixa, a gente consegue desenhar uma estrutura financeira que vá de encontro àquela necessidade específica. Sei que a gente tenha que ficar barganhando meta, a gente não tem meta, a gente tem propósito. O nosso propósito é crescer e crescer junto com os clientes. Dessa forma, a gente consegue fazer o ganha-ganha e aí todo mundo sai feliz. Sensacional, sensacional. Agora eu quero saber, o perfil do cliente hoje qual é? São mais jovens ou não? É aquele pai de família que realmente está pensando no futuro dos filhos? Qual é? Assim, é bem generalizado, tá? Hoje a gente tem clientes que desde com 18 anos até idosos, e clientes que têm valores assim desde os R$1.000 até milhões, né? A gente não tem uma distinção. Eu acho que a gente tem que democratizar o acesso a investimentos, mas principalmente o acesso à informação, o acesso a uma educação financeira que não é cultura no nosso país. Né? A gente não ensina a criança desde pequena de que forma ela pode guardar o dinheiro dela, o que ela tem que fazer. Hoje a gente tem uma cultura muito imediatista. Né? As pessoas elas acabam não guardando ou poupando uma parte do que ganham. Né? Então hoje a gente não põe barreiras de entrada. Eu acho que a gente precisa, sim, propagar a informação para que essas pessoas possam tomar decisões melhores, seja aqui ou seja em outro lugar, mas que elas tenham o poder de decisão, né, e não deixar isso na mão somente dos grandes bancos. E explicar para as pessoas, né, que tipo de investimento, onde que vai render mais, vocês fazem com que as pessoas participem melhor disso, né, entendam onde que está sendo investida aquela quantia de dinheiro. Exatamente. Essa principalmente é uma preocupação minha como assessor. Então, dentro da minha carteira, eu me preocupo sempre em trazer a informação de por que funciona assim, qual que é o tipo de ativo financeiro que a gente está alocando, de acordo com o cenário, principalmente agora, né, com um ano tão conturbado, guerra, inflação, eleição, muita coisa acontecendo, o mercado ele fica mais volátil, isso traz um pouco de receio, um pouco de medo. Mas para cada tipo de perfil de cliente, seja do mais conservador ao mais agressivo, a gente tem produto. Hoje, se você for ver, o BTG, a plataforma do BTG Pactual tem mais de 1.170 fundos de investimento. Então, nós na Aqua fazemos uma curadoria de todos esses investimentos e separamos, elencando quais são necessários para cada perfil de cliente. Dessa forma, a gente consegue democratizar o acesso, né? E o cliente ele também fica tranquilo, sabendo que aquele produto ali tem o perfil adequado para ele. E cada um tem uma rentabilidade específica. Ah, sim, exatamente. Quando a gente está falando hoje de uma Selic na faixa de 13,75, que é o que está atualmente, a renda fixa ela se torna muito atrativa, né? Mas existem aqueles clientes que gostam da emoção da bolsa, gostam do sobe e desce da bolsa e que sabem que assim, existem meses em que ele vai ter um lucro muito bom, mas existem meses que vão ser mais complicados, mais difíceis. E normalmente esse ciclo ele muda muito rápido, né? Às vezes de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia. Então, é muito volátil. E como é que vocês fazem na hora de repente, uma orientação para quem está assistindo e está pensando em investir, para procurá-los também, claro, óbvio. Claro.
é melhor você investir com uma quantia menor no começo ou já começar sonhando alto? Na verdade, o que a gente tem que deixar bem claro é que, assim, investir o seu dinheiro no mercado financeiro, seja num banco onde você já tem conta, ou seja através de uma assessoria como a nossa, você não vai ter os resultados. Eu não vou ficar melhorado em 6 imediatos meses, tá? Muitas pessoas vêm procurando a gente falando isso, mas assim, não vai. Então, por exemplo, a Aquavero foi fundada há 10 anos atrás e chegou a ser o maior escritório em presença territorial 10 anos depois, não foi em 6 meses. Então, assim, você que quer buscar uma rentabilidade melhor, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional, tá? A assessoria de investimento pela Aquavero, ela é 100% gratuita. Para você conversar comigo, tomar um café comigo, ir até o meu escritório, ter acesso a todas essas informações, você não paga nada, você não precisa nem abrir a conta. O máximo que vai acontecer é você tomar um café comigo, me conhecer, bater um papo e está tudo certo. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai sair com mais informação e com mais poder de decisão sobre os teus investimentos. Que bom! E outra, se planejar. Exatamente. Hoje o brasileiro ele não se planeja, né? A gente viu, infelizmente, durante a pandemia, muitas pessoas perdendo os provedores, muitas famílias perdendo pessoas importantes e muitas delas, e eu também já tive uma experiência no mercado segurador, eu sei como funciona, as pessoas hoje em dia elas veem esses tipos de produto e até mesmo o planejamento financeiro como secundário, né? Às vezes a pessoa prefere comer uma pizza, né? Gastar 100, 150 reais num restaurante, do que pegar aquele dinheiro e comprar ali um produto que vai garantir uma cobertura securitária para ele também. Então tudo isso engloba a nossa conversa. Não é somente investimentos, mas um planejamento financeiro de longo prazo. Então nosso objetivo é te atender o seu filho, o seu neto, enquanto a gente estiver aqui. É como se fosse aquela conversa lá antiga de pegar aquele porquinho, o cofrinho, colocar aquele dinheiro e falar, não vou mexer. Só quando eu tiver tantos anos, só quando eu fizer, né, determinado estudo, isso aqui eu vou usar com essa finalidade. É isso, investir é deixar o dinheiro ali para ele render e não contar com ele, né? Na verdade, quando a gente monta um planejamento financeiro para cada tipo de cliente, a gente tem que respeitar muito o perfil de cada um. Tem aqueles mais conservadores e tem aqueles mais agressivos. Mas também a gente respeita uma coisa que a gente chama de liquidez. Às vezes a pessoa ela vem para a gente, ela não tem nenhuma reserva de emergência montada. Então primeiro vamos montar uma reserva de emergência, 6 meses pelo menos do que você tem de receita mensal. Depois a gente pensa em começar a montar portfólio. E aquele cliente que já tem um patrimônio estabelecido, construído, a gente vai fazer com que isso se perpetue, que essa rentabilidade seja a rentabilidade superior ao que o mercado tem praticado, né, e que seja o legado a ser deixado para as futuras gerações. Por isso que é tão importante ter ajuda de profissionais. Exatamente. Aqui está um deles. Então, qual o contato de vocês para quem tem interesse, quer investir, quer conhecer a Aquavero e fazer parte aí desse novo cenário, né, de pessoas que estão buscando investimentos? A gente está presente hoje no escritório em Santos, na Avenida Ana Costa, 484, sala 716. É o prédio que fica ali em cima da agência do Banco Amarelinho, ali na Ana Costa. Não vou falar o nome dele. Concorrente. Nem faz ideia. Concorrente. Mas fica ali na Ana Costa, perto da Praça da Independência. Nosso site www.aquavero, com C, A-C-Q-U-A, Vero, tudo junto.com.br. E quem quiser bater um papo comigo nas redes sociais, o meu @, no Instagram é @ifernandomelo, com 2 L's, tudo junto. Tá aí, Fernando, essa simpatia de pessoa. Muito obrigada. Imagina, você também, muito simpática. Ai, que bom. Pra gente conhecer, é recíproco, então. Tudo de bom, sucesso para você nessa nova empreitada aqui em Santos. Que dê tudo certo. Obrigado, parabéns pelo programa e obrigado pelo convite. Muito obrigada. E você não sai daí, eu vou para um breve intervalo e volto já já falando sobre a importância da vacinação. É daqui a pouquinho. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Agora o bate-papo vai ser sobre saúde. Ao meu lado está Yara Santana, ela que é médica cardiologista, também é responsável pelas clínicas Total Core, que é centro de referência em cardiologia aqui em Santos, e também Previna, que é de vacinação. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Patrícia? Obrigada. Obrigada pelo convite.
Vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? Vamos. Primeiro falando sobre o Total Core, né? É uma empresa familiar, você não é a única médica ali da família que está atuando, como é que funciona? Bom, é uma empresa que começou com meu pai, e aí eu e meu marido, nós nos juntamos a ele, e na verdade era um consultório só dele, e agora a gente criou essa clínica. É uma estrutura extremamente familiar, minha mãe trabalha com a gente, e a gente tenta empregar funcionárias, a maioria são mulheres e chefes de família, e isso é uma coisa que a gente tem desde o começo. Na verdade, minha mãe colocou isso, e isso é um fundamento da nossa empresa. E eu acho que isso é bastante importante para nós mulheres, né? Com certeza, é lindo, porque além de contratar mulheres, são mulheres que são chefes de família, que precisam ali, né, do sustento. Com uma idade um pouco mais avançada também. O que é difícil conseguir hoje em dia. Isso, minha mãe, a gente depende muito desse incentivo que minha mãe dá, e minha mãe dá esse apoio para essas mulheres para a gente conseguir. Temos meninas mais novas, mas quando a gente consegue, pode dar uma oportunidade, a gente sempre abre espaço para essas mulheres de uma meia-idade. Nossa, lindo isso. Já estou feliz só por isso. Agora, como é que funciona esse centro de referência, né? Bom, que tipo de atendimento, de serviços vocês oferecem? Nós somos 3 cardiologistas, então nossa especialidade é essa. E nós fazemos todos os exames. O ecocardiograma, o eletrocardiograma, o teste ergométrico, o Holter, o mapa, que são os exames ambulatoriais. Então a gente faz essa triagem inicial. E se é necessário, claro, a gente solicita os outros exames, são feitos na parte mais hospitalar, exames mais complementares, mas a gente faz todo o atendimento da parte cardiológica. Essa clínica fica onde? Aqui em Santos, na Avenida Ana Costa, 48, e é onde meu pai já tinha o consultório dele. Nós crescemos e hoje a gente tem um andar inteiro e mais metade de um outro andar, e é onde também fica a clínica Previna, que aí é uma clínica que foi criada, sou eu, meu marido, e um casal de amigos, que é uma das minhas melhores amigas de infância, e eles são pediatras, e a gente se uniu porque eles atendem lá como pediatras, mas a força dessa clínica são as vacinas, porque a gente não sabe, mas a vacinação do adulto é muito importante. Então a gente uniu e a gente criou essa clínica, que também fica no mesmo prédio, só que no térreo, na Avenida Ana Costa. Peraí, você se uniu a uma amiga de infância, que também é médica. E a gente estudou junto desde o pré até o 3º colegial, fizemos a faculdade juntas e hoje somos sócias. Sensacional, e fazendo um trabalho excelente, né? Primeiro falando da importância da vacinação. Você acabou de falar das vacinas para adultos, né? Tem muita gente que só vai se vacinar quando é um caso de ter uma doença contagiosa, altamente contagiosa, como foi o caso da Covid, ou quando vai viajar, né? Questão da vacina contra a febre amarela e tudo mais. Quais as vacinas principais que as pessoas precisam tomar e não é para deixar, não sabem até? Assim, só fazendo, né, uma puxar em relação a isso, o Brasil, ele é muito conhecido mundialmente porque a gente tem a vacinação do SUS, que é uma das melhores do mundo, só que ela é muito voltada para as crianças. Então as pessoas ainda têm essa ideia que a vacina está relacionada ao bebê. E aí o SUS, ele peca um pouco nessa questão do adolescente e do adulto. É onde entram as clínicas privadas. Então, no bebê, nós, né, da vacinação da rede privada, a gente também tem vacinas que o SUS não contempla. E aí a gente faz esse agregado. Então, quem não pode pagar todas as vacinas, ele pode fazer a vacinação no SUS e complementar as vacinas do seu bebê na clínica particular. A gente faz toda essa avaliação, a gente ensina sem custo nenhum. É só ir lá, a gente fala, olha, você vai no SUS, toma essas vacinas, traz seu bebê aqui, sua criança, para a gente complementar. O adolescente é a mesma coisa. Já o adulto, existem algumas vacinas que muitos adultos nem sabem que poderiam e devem tomar. Agora a gente está tendo um surto de meningite com os adultos aqui no estado de São Paulo. Sim, infelizmente. Infelizmente. E essa vacina realmente o SUS não contempla. E nós, na rede privada, nós temos essas vacinas. E nós devemos tomar. Quando nós éramos crianças, essas vacinas não existiam. Verdade. Então lá, a gente, mesmo que os nossos pais nos levassem a uma clínica particular, não existia. Então nós temos que tomar essa vacina agora. Então nós adultos, nós podemos tomar as vacinas da meningite, que são 3, que é a ACWY, a vacina da meningite B e a vacina que é da pneumocócica. Essa vacina, ela previne, além da meningite, de pneumonias.
Então, o mesmo bichinho que pode causar meningite no cérebro, ele também pode causar pneumonia. E às vezes a gente não sabe muito dessa informação. E aí a gente pode ir lá na vacina, na nossa clínica de vacinação, e a gente orienta tudo isso. Além dessas vacinas, a gente tem que fazer os reforços, que a gente só lembra lá na infância, mas na fase adulta a gente também deve tomar, que inclusive é aquela do tétano. Era o que eu ia falar, tétano. Que a gente esquece, a gente só lembra quando se corta, fala, meu Deus, eu tenho que sair correndo. Fui tomar, porque eu tinha uma outra vacina para tomar e eu vi que estava atrasada, 2 anos. Então, e é muito melhor a gente tomar isso como prevenção, porque essa vacina do tétano, ela não é só do tétano, ela previne também da coqueluche, que é a famosa tosse comprida. Então, a gente deve tomar essa vacina a cada 10 anos. Além dessa vacina, a gente pode e deve tomar as vacinas contra hepatite, porque lá na infância, o SUS, ela fornece a hepatite B, mas nós temos também a vacina contra hepatite A. Então, a gente pode fazer essa complementação. Ah, mas eu já tomei no SUS a da hepatite B. Não tem problema, a gente faz a complementação da hepatite A. Então, a gente tem isso, a vacina da gripe, que o SUS também tem, mas é a trivalente, que é uma vacina que tem menos, vamos dizer, bichinhos, que protege um pouco menos a gente. Na rede particular, a gente tem a tetravalente. E a gente pode fazer essa complementação também. Então, essas vacinas do adulto, elas são extremamente importantes porque são doenças que levam à hospitalização, principalmente dos idosos. Então, a gente fazendo a vacinação, a gente previne casos de hospitalização. E isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa pode virar óbito porque complicou uma doença simples, que poderia ser prevenível com uma vacina. Para você que é médica, quando sabe de algum caso desse, a gente fica muito triste, porque e tudo essa história, né, da gente criar a vacina, dessa clínica de vacinação, nossa, começou num congresso que eu e meu marido, a gente foi nos Estados Unidos, e quando a gente chegou no congresso, no hotel, a gente recebeu um jornal, e a capa do jornal era: você orienta o seu paciente a tomar a vacina da gripe anualmente? Você sabia que você pode reduzir 30% o risco de óbito do seu paciente cardiopata? A vacina da gripe, ela diminui a morte dos pacientes cardíacos. Por quê? Porque é uma infecção que ela traz complicações daquele coração que já é doente. Então, uma infecção pode piorar e levar a um infarto de uma pessoa que não precisaria ter. Isso é muito sério. E as pessoas acham que a vacina da gripe é o resfriado. Elas confundem as doenças. O resfriado é aquele resfriado comum. É a coceira no nariz, é aquela tossezinha, é aquela que não chega nem a ser febre, aquele calafrio, aquele mal-estar. Isso é resfriado. Gripe é uma doença tão séria como a Covid, que pode levar à hospitalização, a uma pneumonia de vírus, a uma intubação e ao óbito. Então, são doenças completamente diferentes. Olha, como é importante você estar aqui passando essas informações para quem está assistindo, porque realmente a gente se atenta muito só à fase das crianças, mas não tem noção do quão é importante a vacinação de adultos. No caso das crianças, você acha que muitos pais deixam, ainda mais agora durante a pandemia, né? O foco foi totalmente nas vacinas contra a Covid-19 e faltaram as outras vacinas. O público, a procura foi muito baixa, né? Tanto que campanhas têm sido feitas. O medo de sair de casa já foi regredindo isso, né? A ida ao posto de saúde. Existiram as campanhas, né, de vacinação e realmente não é erro do governo, não, tudo aconteceu muito rápido. E aí as campanhas foram muito voltadas à Covid e acabaram se esquecendo de se falar das outras vacinas. E uma coisa que a gente fala muito é que, assim, o sucesso das vacinas fez com que as doenças, entre aspas, desaparecessem. Na verdade, elas não sumiram, elas estavam controladas, porque a gente tinha um número de pessoas, de crianças vacinadas, então essas doenças elas não apareciam porque estavam todo mundo vacinado. E esse número foi caindo ao longo dos anos. Então as campanhas de vacinação já vêm diminuindo há mais de 12 anos. Então não é uma coisa de agora, é uma coisa que essa campanha do estímulo veio caindo e os governos e a política pública não foi sendo incentivado isso, e hoje a gente chegou a patamares
muito alarmantes. Então a gente voltou ao sarampo. Nós, infelizmente, já tivemos o primeiro caso de pólio no Brasil. Então essas doenças voltaram e vão voltar com mais força. Então agora a gente vai levar mais alguns anos para regredir. Como que a gente vai novamente sumir com essas doenças? Vacinando as crianças. Então a gente precisa incentivar as mães mais jovens que não viram essas doenças acontecerem. E a gente precisa, então, assim, é a avó, é a mãe, é a bisavó, é a tia, falar para essa mãe, porque a mãe tem esse cuidado com o filho e falar, vamos levar esse bebê, essa criança para ser vacinada. E a gente precisa fazer essa campanha. Então, é a campanha da formiguinha dentro de casa, é a campanha pública, mas se cada pessoa conseguir convencer uma mãe que esteja com uma carteirinha atrasada a levar essa criança para se vacinar, a gente, em alguns anos a gente vai voltar ao patamar que a gente estava e, quem sabe, até erradicar essas doenças. Mas a gente precisa disso. E na clínica, na Previna, a gente não cobra para fazer essa avaliação. É só você chegar lá, levar seu bebê ou levar a carteirinha ou mandar um WhatsApp no nosso número, que é o 999722383. E aí você manda ou entra nas redes sociais, a gente tem nosso contato lá. E aí você entra em contato, manda, a gente faz essa avaliação. A gente não cobra nada por isso, a gente orienta, faz tudo bonitinho e fala para essa mãe, para esse adulto, quais as vacinas que faltam, a gente faz todo o calendário e aí essa criança, esse adulto vai sendo vacinado, porque as vacinas não podem ser feitas no mesmo dia, então existe um cronograma, uma programação e aí com paciência a gente chega a esse objetivo, né, que é vacinar todo mundo. Essa é a missão de vocês, né? São doenças preveníveis, são doenças que a gente pode não ter. Então, assim, a gente fica muito triste porque, assim, até câncer a gente pode prevenir. A vacina do HPV, a gente está aqui no Outubro Rosa, é uma vacina que você previne câncer de colo de útero, de orofaringe, de ânus, com uma vacina. Ai, como é importante, gente. A gente pode ficar um dia aqui falando que eu tenho muita coisa para falar. Tem mesmo, muito assunto. Fica esse alerta para que as pessoas se cuidem, né? Que se vacinem, que vacinem seus filhos. E que procurem também a Previna. Qual é o contato de vocês mais uma vez, para quem está assistindo? Bom, é Avenida na Costa 48 Térreo, 3223-3736. Entre em contato com a gente, que você agenda um horário, você vai lá e a gente orienta tudo. Todas as nossas enfermeiras são especializadas em vacinação, nós médicos também, a gente pode tirar todas as dúvidas. E siga nas nossas redes sociais, que é @Clínica Previna, com 2 N's. E a gente está assim, todo dia a gente dá dicas de saúde, orientação, a gente responde as perguntas. E aí a gente vai tirando esses mitos que existem, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns pela filhinha Marina, que acabou de completar obrigada. Um aninho. Sucesso para você e toda a sua família. Está com a carteirinha em dia. Tem que dar o exemplo. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. A gente está sempre à disposição. O que precisar é só nos chamar. Sucesso. Obrigada. Obrigada pela sua audiência mais uma vez, seu carinho aqui com a gente no Conexão em Negócios. E eu volto semana que vem, sábado, 6h30 da tarde. Então, até lá. Tchau.